Então, jovens, vamos continuando aqui. Nós vamos falar agora da parte de eletromagnetismo ainda, né? Só que, ao invés de a gente falar apenas do campo... Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Nós vamos falar agora da força eletromagnética, ou melhor, da força magnética, né? Deixa eu pegar outra cor aqui. Força magnética. E aí que vocês precisam lembrar e ter em mente sobre esse assunto. Vocês sabem que cargas em movimento induzem um campo magnético em torno delas. Por isso que corrente elétrica já induz um campo magnético. Então uma carga parada não tem essa indução, certo? Desse campo magnético. Logo, uma carga parada não tem propriedades magnéticas. Então, se você pegar um ímã e aproximar de um elétron parado, para deixar parado, o ímã parado e o elétron parado do lado do ímã, não acontece nada. Mas se você fizer esse elétron, esse próton se movimentar, quando essa carga entra em movimento, ela induz um campo, e esse campo induzido por ela interage com o do ímã, e aí você tem uma força acontecendo. Então, essa força magnética, lembrando que a gente não vai tratar de forças entre ímãs aqui, é uma força que necessita do movimento relativo. E não é a primeira vez que isso vai acontecer. Mais para frente a gente vai falar de indução eletromagnética e a gente vai ver que o movimento também é importante. Tá? E do mesmo jeito do campo, a gente vai precisar de dois pontos aqui a abordar. O primeiro ponto é para que lado essa força acontece. Tá? Porque essa carga ela tem uma atração, uma repulsão, como que funciona? Então, para isso, temos a regra da mão direita, a regra 2 da mão direita, que eu gosto de chamar de regra do tapa, que é esta regra aqui, ó. Então, nós temos novamente a mão direita com a regra do tapa. Então, olha só. Por que é mais inteligente usar só a mão direita para essas coisas? O polegar antes era corrente ou velocidade. O polegar continua sendo corrente ou velocidade, tá? Os 4 dedos eram os dedos do campo. Esses 4 dedos continuam sendo os dedos do campo. E aí esta força magnética é onde você dá o tapa. Se você quiser dar um tapa, machucar alguém, você vai dar um tapa com a palma da mão. Você não dá um tapa com as costas da mão. O tapa com as costas da mão é para humilhar. Para machucar é com a palma da mão. Então o tapa, tá, que ele é perpendicular à mão ali, ele tem esse sentido, para cargas positivas, tá? Se a carga for negativa, você vai dar um tapa com as costas da mão. Aqui a força magnética para cargas negativas. Então a regra é a mesma, tá? Então, ao invés de você fazer aquele movimento da motinha lá, que era para descobrir o campo, aqui você vai usar a regra do tapa, tua mão fica esticada, tá? Tua mão não fica dobrada, você não mexe a mão assim, você só faz um movimento de tapa. Então, eu vou pegar um exemplo aqui primeiro, ou alguns, para a gente dar uma testadinha antes de mexer com a equação. Então, vamos lá. Exemplos. Vamos fazer o primeiro aqui. Eu tenho uma carga positiva imersa em um campo que está entrando no plano. Então aqui nós temos a bundinha do vetor. E ela se movimenta. Ela tem uma velocidade para a direita. Opa, força não. Velocidade. Então, sigam aqui, façam aí vocês na casa de vocês. Tá? Primeiro a mão esticada, você não vai dobrar a mão, não fazer nada. Mão esticada. Você vai de novo travar o polegar primeiro. O polegar você vai travar ou na velocidade ou na corrente. Por enquanto a gente está falando de uma carga sozinha. Então a gente fala de velocidade. Daqui a pouco a gente vai falar de corrente elétrica. Então para que lado está essa velocidade? Para vocês que estão olhando a tela, está para a direita. Então lembra que minha câmera é invertida. Você vai travar a mão
Eita, peraí. Deixa eu ficar um pouco mais longe aqui. Travar a mão, o polegar, para a direita. Minha câmera está apontando para a esquerda, mas eu estou fazendo para a direita aqui, tá? Travou o polegar, não mexe mais. Os 4 dedos do campo estão apontando para o campo. Na câmera não vai fazer sentido isso, mas se você estiver fazendo na sua casa aí, o polegar vai estar para a direita. Os 4 dedos vão estar apontando para dentro do monitor, da tela do computador, do celular. Como se estivessem batendo na tela. Que é o que está acontecendo com o campo, que é o verdinho. Então o polegar e os 4 dedos já estão posicionados corretamente. Como que a sua mão ficou? Sua mão ficou apontando para cima, assim, não ficou? Não importa o lado dos dedos agora. Sua mão ficou apontando para cima. Como que você dá o tapa? Você dá o tapa com a palma da mão. Então você dá um tapa para cima. Como se fosse uma bola chegando aqui, você está dando um tapa para levantar a bola. Tá? Então a força é para cima. Então aqui, a força magnética aqui acontece para cima. Para esse caso que eu fiz aqui. Tá? Então de novo. Polegar para a direita. Trava o polegar, não mexe mais a mão. Os 4 dedos no sentido do campo. Tapa para cima porque a carga é positiva. Se a carga for negativa e fosse a mesma situação, tá? Cadê? Negativa. Velocidade para cá. Opa, vou usar de outra cor. Então, nesse caso, você faria polegar para o mesmo lugar, dedos do campo para o mesmo lugar. Só que ao invés de você dar um tapa para cima, você vai dar um tapa para baixo. Você vai fazer o movimento contrário do tapa, tipo afastando a mão. Tá? Então, ao invés de você levantar a mão e dar um tapa para cima, você dá um tapa com a parte das costas da mão aqui para baixo. Então, a força é para baixo. Se você quiser lembrar, você pode lembrar do seguinte também. Faz a regra normal do tapa. Se for carga negativa, só inverte, só coloca para outro sentido. Tá? Em vez de ser para cima para baixo, em vez de ser para a esquerda para a direita, e assim por diante. Tá? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. Temos uma carga positiva, ela está se movimentando no campo. Para cá. O campo está apontando para cima. Tá, que eu tenho o campo. E onde está a força? Então, a primeira coisa que vocês já devem ter percebido que sempre que a gente tem esse esqueminha de força, até o do campo, alguma coisa é perpendicular ao plano. No primeiro caso era o campo, né? E no segundo também, porque era o mesmo caso, só mudava o sinal da carga. Nesse caso, a gente não tem nem a velocidade, nem o campo perpendicular ao desenho, ao papel ali. Então, significa que a força, se existir, ela tem que ser perpendicular. Mas vamos lá. Mão direita, polegar para a direita, lembrando que minha câmera é invertida. O campo não está para cima? Dedos para cima, então. Polegar para a direita, dedos para cima. Se você está fazendo essa regra, você ficou desse jeito igual eu estou aqui, ó, olhando para a palma da sua mão. Foi assim que ficou a sua mão. Você ficou olhando para a palma dela. E aí você dá um tapa na direção dos seus olhos, né? Na direção do que você está vendo. Esse vetor ele está saindo do plano. Ele está apontando do papel, do fundo, para fora. Então a força magnética, eu vou fazer um pouquinho embaixo da carga para não bagunçar. Ela está um pouquinho para baixo. Um pouquinho para baixo não. Ela está apontando para fora do papel. Se fosse um movimento em 3 dimensões, essa carga estaria vindo na sua direção. Com uma força na direção dos seus olhos. Tá? Então, a regra do tapa ela é mais simples de trabalhar do que a outra, porque você só precisa acertar a mão.
Lembrem-se que tem situações que tua mão vai ficar toda troncha, que você vai tentar mudar a posição do dedo, vai ficar horrível. Vocês não, agora não, né? Mas quando vocês estiverem fazendo prova ou exercício da apostila, vocês estão trabalhando com papel. É mais fácil você virar o papel do que ficar todo troncho, parecendo, sei lá, tá? Para fazer a regra do tapa. Só que assim, nem sempre você tem a força magnética. A primeira situação é quando você não tem movimento. Eu falei para vocês que precisa do movimento relativo. A outra situação é quando a velocidade... Eu vou colocar aqui, ó. 4 e 5 já de uma vez. Quando a velocidade e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ou mesma direção e sentido oposto. Então, a primeira situação é essa. E a segunda situação, o campo está para o mesmo lado. E aqui eu tenho as cargas, ó. Positiva, positiva. Nesse caso aqui ele está vindo para cá, com uma velocidade. E nesse outro caso a carga está vindo para lá. Tenta fazer o tapa nesse caso, vê o que acontece. Pro da esquerda, se você colocar o polegar para a direita e colocar os 4 dedos para a direita também, sua mão vai ficar assim, ó. Fazendo tipo o italiano, assim, oh, sabe? Vai ficar fazendo uma coxinha. O polegar vai estar para um lado, os outros dedos também tem que estar para aquele lado, porque o campo está no mesmo sentido da velocidade. Você percebe que você não consegue dar um tapa, tua mão não fica aberta. Então, se você não consegue dar o tapa, significa que não tem força magnética. Aqui é campo magnético, tá? Agora, na segunda situação da direita, para um lado aponta a velocidade e para o outro lado aponta o campo. Então, você tem cada um apontando para um lado. Você não consegue deixar a mão aqui com os dedos apontando para um lado e deitar esse polegar para ele apontar para o outro. Você pode até dobrar um pouco mais que o normal, tá? Mas você não consegue deitar ele para o outro lado 100%. Então, para estas situações específicas, quando você não consegue dar o tapa, você monta as posições no dedo ali e você vê que a sua mão não ficou aberta para dar o tapa, quer dizer que não tem força magnética, tá? Isso é uma análise ali de costume, de exercício. Mas tem análise pela equação, que a gente vai calcular essa força magnética. Tá? E como que a gente calcula esta força magnética? A gente calcula assim, ó. Força magnética é Q VB seno de θ. Tá, vamos fazer a legendinha aqui. Então aqui nós temos a força. Tá, o Qzinho é a carga. O V é a velocidade. O B é o campo. E esse θ é o ângulo entre o campo e a velocidade. Tá? Então ele fala assim, uma partícula é lançada num campo formando um ângulo de 30 graus com a sua velocidade com 30 graus com as linhas de campo. Vai colocar 30 graus ali, tá? E aí faz sentido a situação 4 e 5, porque seno de 0 grau, que é esse primeiro caso, e seno de 180 graus, que é esse segundo caso aqui, é zero. Então, a equação zero e você não tem força. Então, para existir força magnética, duas coisas são necessárias. Tá, falando de carga aqui. Aqui a unidade é Tesla. E aqui, peraí, gente, aqui tem um negócio, peraí. Não, o que eu fiz? Agora não sei, vou colocar de novo. Eita, isso aqui que eu fiz. Peraí. Deixa eu ver se eu descubro como coloco de volta que o menu que eu dei fechei sem querer. Não sei. Não. Nossa, e agora? Peraí, gente, que eu... Deu ruim.
Eita, nós. Espera aí. Interface. Nossa, gente, o que eu fiz aqui? Eita, meu Deus. Ah, gente, não sei o que foi que eu fiz aqui. Espera um pouquinho. Eita, chacho. É... Ah. Ai, meu Deus do céu. Somente barra de títulos. Ah, vai ficar assim mesmo, gente. Eu não sei o que eu fiz aqui. Apertei um lugar que eu nunca tinha apertado. Tá, tudo bem. Nem sei mais o que eu tava falando, me perdi aqui. Sobre a carga, força, o ângulo. Acho que é isso, né? Eu já tinha falado. Bom, a questão. Pera aí. A questão aqui. Pera aí, gente, que eu tô me incomodando aqui. Pera um pouquinho. Faz zona completa. Como que tira isso daqui, meu Jesus? Tá, ficou menos pior. A questão é, quando você olhar para todos esses casos que eu fiz aqui, eu ia falar alguma coisa, gente, eu me perdi aqui nesse negócio que aconteceu. Se você olhar para todos os casos aqui, você percebe que o ângulo entre a velocidade e a força é sempre 90. Ó, aqui é 90. Deixa eu pegar outra cor que chama mais atenção. Aqui é 90. Aqui é 90, né? Só que um tá saindo do plano e o outro tá no plano. Aqui é 90. E o que que acontece quando você tem a força com um ângulo de 90 graus em relação à velocidade, em relação ao movimento? Você tem um movimento circular. Então esta partícula carregada, ela pode começar um movimento circular. Circular, tá? Se vai ser uniforme ou não depende do ângulo que ela chegou, mas normalmente é uniforme, ou seja, a partícula entra no campo magnético, ela começa a girar, fica girando ali naquele campo, pela ação da força magnética. Então o segredo é a regra da mão direita e calcular usando aquelas equações de cima. Ah, lembrei, era o ângulo que eu estava falando, né? Então, o ângulo, aquele que teta é entre B e V, entre o campo magnético e a velocidade. É como se fosse na sua mão direita, este ângulo aqui, ó. Entre a velocidade, que é o seu dedo, e as linhas de campo. Tá? Este ângulo que pode mudar aqui. A força máxima acontece quando o movimento é perpendicular ao campo. Por quê, professor? Porque seno de 90 é o maior valor possível para seno, que vale 1. Tá bom? Então, vamos pegar um aqui para a gente dar uma testadinha. Ó, o exercício 1 da página 22. Exercício 1 da página 22.
Um campo magnético terrestre em Taubaté tem uma componente horizontal de 20 microtesla, tá? Esse Mzinho aqui é o mesmo Mzinho que a gente usa para o Mi lá do campo, né? Das espiras. A mesma letra, mas é que significa outra coisa. Esse aqui vale 10 menos 6. Então ele tem uma componente horizontal, então existe um campo magnético numa região em que horizontalmente ele tem um valor de 20 microtesla. E uma componente vertical que eu não falei nem que esse é para cima ou para baixo, mas também não faz diferença aqui. Essa componente vertical vale 12,5 microtesla. Se um elétron, uma carga negativa, vamos colocar a carga negativa aqui no meio, cujo valor vale 1,610 menos 19, se mover na direção vertical com velocidade de 1/10 a quinta. Então, a velocidade desse elétron está para direita ou para esquerda, tanto faz, com 1 vezes 10 a quinta metros por segundo. Fica sujeito a uma força magnética D. Então, para calcular a força magnética, é o valor da carga, da velocidade do campo e o seno de θ. Bom, qual é o ângulo entre a velocidade e o campo meio laranjado, meio amarelo que eu fiz? 90. Então esse aqui tem força. Essa componente vai fazer uma força. Já a componente azul do campo não vai fazer força nenhuma, porque a carga se movimenta na mesma direção e no mesmo sentido. Então aqui não temos campo. Essa componente azul não influencia a carga, tá? Então a força magnética é igual a carga vale 1,6 vezes 10 a menos 19, né, que é o valor da carga do elétron, sem sinal mesmo. O valor da velocidade, 10 a quinta. O valor do campo que gera uma força, que induz uma força, 12,5 vezes 10 a menos 6. Seno de 90 graus, que vale 1. Lembrando aqui que seno de 90 vale 1. Então a força magnética é igual. Deixa eu fazer minha continha aqui. 1,6 vezes 1,6 vezes 12,5. 20. Então 20 vezes 10. Menos 19 com menos 6 dá menos 25. Com 5 dá menos 20. Então isso aqui é 2 vezes 10 a menos 19 newtons. Que é, na apostila de vocês, a alternativa B de bola. Deixa eu só ver aqui, porque a gabarito aqui tá diferente. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. A componente vertical vale 12,5. Ah, gente, desculpa. Aí, ó. Eita, nós. Eu li errado. Eu li uma coisa e falei outra. Tá. Bom, vamos simplificar a nossa vida aqui, para não perder muito tempo. Ó, eu coloquei aqui, ó, a carga se movimenta na direção vertical. E na minha resolução eu coloquei a direção horizontal de movimento, tá? Então, se você considerar a informação do exercício, os campos ali estão invertidos, né? Meu campo está certo, a minha velocidade não está para a direita ou para a esquerda, está para cima ou para baixo. Então, na verdade, o campo que geraria força não seria o campo vertical, e sim horizontal. Mas para a gente facilitar a nossa vida aqui, e não ter que refazer o exercício, risca esse vertical e escreve horizontal do lado. Aí o exercício está certo. Certo? A gente já poupa um trabalho aí. Mas o importante é você ler com calma e não fazer o que eu fiz aqui. Então, pelo que eu fiz, o desenho bate e a resposta bate. Pelo que o exercício pediu, eu teria que mudar a velocidade, o verdinho ali, da horizontal para vertical. E aí o campo que eu usaria para calcular seria o campo azul,
que é perpendicular. Tá bom? Deixa eu pegar mais um que eu não... Professor, essa matéria que vai cair no simulado? Boa pergunta. Não. Essa aqui não. Acho que é o que a gente... Essa é a primeira de eletromagnetismo? Eu vou ver aqui, peraí que eu tô com o e-mail meio aberto. Tá. O simulado tem mais uma outra prova, mas acho que a outra prova é meio que recuperação, né? Eu não entendi direito. Uma APG. É uma prova geral, assim, nos conteúdos do ano. Tá, Mas é só pra quem ficou. o que vai cair... Nossa, é uma questão muito fácil. Magnetismo terrestre no simulado. Tá, obrigada. Tem uma coisa que a gente ficou repetindo 40 minutos na aula, falando sobre isso, do magnetismo terrestre, gente. Só pode ser aquela... Só pode ser isso, tá? Então... É aquele negócio que o polo é ao contrário? Oi? É aquele negócio que o polo é ao contrário, que o polo sul tá no norte e o polo norte tá no sul? Não sei. Não sei. Não sabe. Não sei, não tenho a mínima ideia, mas pode ser que não seja, né? Não sabemos. Mas é provável, né? Não sei. Vamos ver. Vamos descobrir quando vocês pegaram o simulado. Nossa senhora, presta atenção no desenho, tem que olhar bem o desenho ali pra vocês não fazerem caca. Então vamos pegar um exercício agora que eu não vá confundir as loucuras todas aqui. Que aí eu confundi o vertical com o horizontal. Gente, final do ano não adianta, né? Tá todo mundo já, vixi. Quando apareceu a primeira Coca-Cola com garrafinha do Papai Noel, eu já falei, acabou o ano. Daqui pra frente, jovem, agora é só alegria. Só pensar na viradinha do ano, pra ter mais um ano pra reclamar das coisas. Olha lá. Vamos pro exercício 2. Uma carga que menos 3 coulombs, então a carga, vou fazer uma carguinha pequena aqui, que menos 3 coulombs, desloca-se com velocidade de 4 metros por segundo, na direção do eixo X, formando um ângulo θ de 30 graus, com o campo magnético B de 15 Tesla. Os vetores V e B estão no plano XY. Qual o módulo em newtons da força magnética? Então, a força magnética é QVB seno de θ. A carga vale 3, você não põe o sinal, tá? Você só põe o sinal, gente, em equações que são escalares. Por exemplo, potencial elétrico, trabalho, mas senão você não põe, tá? A velocidade, 4. O campo vale 15. E seno de 30. Seno de 30 graus vale meio. Então, vezes meio. Então, aí, força magnética. 3 vezes... Não, vamos fazer assim. 4 vezes... Não, mais fácil ainda. 4 dividido por 4 vezes meio, 2. 2 vezes 15, 30. 30 vezes 3, 90. É isso, né? 90 newtons. Então tá calculada a força aí. Essa aqui é velha, hein? Porque a questão da Wayne, que não é somatória. Então, para resolver exercícios de força magnética, você vai para carga sozinho, você vai precisar dessas duas informações. Está em movimento? Sim. Então tá bom. Pode ser que tenha campo. Qual que é a outra condição? Que esse movimento não seja na mesma direção do campo. Tá? Tem alguma angulação diferente de 0 ou de 180. Aí você vai ter força magnética. Senão, não tem força magnética. Tá? Ok? Os casos mais específicos, tá, gente? Eu vou fazendo um compiladão de exercícios que depois eu vou mandar para vocês. Ou que talvez a gente vá fazer à tarde. Porque aquela aula da tarde, nossa, é tão rápida que eu acho que eu nem vou inventar a moda de querer passar conteúdo. Tá? Eu acho que eu vou correr para os exercícios mesmo. Mas, contudo, nós temos um outro ponto a ser relacionado aqui, que é... Eu falei da força em uma carga. Só que a corrente elétrica...
são o quê? Várias cargas em movimento. Então significa que se uma carga tem campo magnético, quando está em movimento, várias cargas também terão, né? Então você pode pensar por uma carga sozinha ou com um fio em que a corrente passa, tá? Eu não vou deduzir a fórmula aqui, gente, porque é só você pegar aquela equação da carga, QVB, troca a velocidade por ΔS por ΔT e troca o valor de carga por corrente vezes o tempo. Pega lá do comecinho do ano, que vocês estudaram resistência elétrica, corrente igual a carga sobre... Ah, não, foi agora, né? Há pouco tempo que vocês viram. Assim, pouco tempo mais ou menos, né? Na parte de circuitos. Então, se você tem um fio imerso num campo magnético, e tem uma corrente passando por ele, você também terá uma força magnética, tá? Aqui meu desenho está todo troncho, mas essa força magnética seria mais ou menos para cá, para cima, tá? Regra do tapa do mesmo jeito. Aqui meu fio tá torto, tá? Ele tá como se fosse com projeção assim para o ponto de fuga, então assim, o desenho aqui não ficou muito bom. Mas vai fazer a regra do mesmo jeito. Dedinho, velocidade ou corrente nesse caso, os outros 4 dedos para o campo e você dá o tapa normal. Uma coisa que é importante, quem se move nos fios são os elétrons, mas quando você faz a regra do tapa para um fio com corrente, você considera que quem se move são as cargas positivas. Espera aí. Essa aspa não é aqui. Oh, meu Deus. Cargas positivas. Tá? Que é o que é convencionado. Professor, mas não tem que arrumar isso? Se arrumar, só vai inverter sinal para tudo quanto é lado. Tá? Como que a gente calcula esse campo gerado ali nesse... Desculpa, força gerada nesse fio por estar imerso em um campo magnético? Você calcula da seguinte maneira. A força magnética é Bill seno de θ. Então vamos ver aqui. Ah, sumiu o meu negócio de fazer quadrado aqui. Que ódio! Ah, vai ficar tudo torto. Eu não sumiu aqui meu rolezinho de fazer os... Aqui. Então FB é a força magnética. O B é o campo. O I é a corrente e o L é o comprimento desse fio. E o ângulo θ é o ângulo entre a corrente agora e o campo magnético, tá? Agora da carga, agora da... Como que esse fio está inclinado em relação ao campo? A corrente é em ampere, a força magnética é em newtons, porque toda força é em newton, o campo é em Tesla e o comprimento é em metros. Tá bom? Pessoal, na aula da tarde, deu probleminha aqui no meu coisa quando tava, sumiu lá o treco, a barra, fiquei procurando. Na aula da tarde eu fazia exercícios, tá? Para não correr muito. Vocês terão acesso às aulas com todas as informações aqui, não estava acordado na primeira aula ainda, com o que faltou, não se preocupem, tá? Então, vamos até aqui, explicadinho na aula ao vivo. Na aula à tarde eu faço exercício sobre isso, talvez eu puxe um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Semana que vem na aula gravada eu fecho mais algum ciclo curto e aí a gente fica com o material gravado aí para vocês assistirem quando vocês quiserem depois, pós término das aulas, tá bom? Então, pessoal, até a tarde. Nos vemos daqui a... professor. Tchau, tchau. Nos vemos daqui a pouquinho. Certo? Eu vou tentar descobrir como que eu coloco de novo volta aquela barra que eu tirei daqui. Até mais. Até mais.